Os cactos são plantas fascinantes que se destacam pela capacidade de adaptação a ambientes desafiadores, seja em desertos áridos ou florestas tropicais. Com uma variedade impressionante de formas, tamanhos e características, essas plantas exóticas atraem a atenção de colecionadores e entusiastas de jardinagem pelo mundo. Entre tantas espécies, alguns cactos se destacam não só pela beleza, mas também pela peculiaridade de suas formas e pelos cuidados que exigem. Neste guia, exploraremos 8 cactos interessantes, incluindo o elegante cacto zebra, o peculiar cacto cabeça de velho, o delicado cacto dedal e o deslumbrante cacto flor de maio. Cada um deles oferece uma combinação única de características e requisitos de cuidado, proporcionando um toque de natureza e estilo a qualquer ambiente. Você está pronto para conhecer essas maravilhas de cactos? Fique comigo até o final desse vídeo, pois o último dos cactos vai te deixar perplexo. Vamos conhecer os 8 dos mais belos e exuberantes cactos existentes no mundo. Cacto zebra. O cacto zebra, também conhecido como Avortia attenuata, é uma suculenta originária da África do Sul. É muito apreciado por suas folhas verdes escuras com listras brancas, que lembram a pele de uma zebra. Além de ser visualmente interessante, é bem fácil de cuidar. Precisa de luz indireta brilhante e de ser regado com moderação, permitindo que o solo seque. Entre as regas, é como ter uma pequena obra de arte natural em casa, né? O cacto zebra, conhecido cientificamente como Avortiopsis fasciata, anteriormente Avortia fasciata, é uma planta suculenta nativa da África do Sul, famosa por seu padrão listrado que lembra o desenho de uma zebra. Apesar de ser chamado de cacto, ele na verdade não pertence à família dos cactos, mas sim à família das Asphodelaceae, que também inclui outras suculentas, como a babosa, aloe vera. Características principais: suas folhas são grossas, pontiagudas, e apresentam listras brancas proeminentes que contrastam com o verde escuro da planta. Essas listras estão presentes principalmente na parte inferior das folhas. A planta é compacta, geralmente não ultrapassando 15 centímetros de altura, o que a torna uma ótima opção para ambientes internos e pequenos espaços. A planta é conhecida por ser de fácil manutenção, tolerando longos períodos sem água, desde que não seja exposta a excesso de umidade. Como outras suculentas, armazena água em suas folhas, sendo ideal para pessoas que não têm muito tempo ou habilidade com plantas. O cacto zebra prefere luz indireta e brilhante, mas também pode tolerar um pouco de sombra. A luz solar direta em excesso pode queimar suas folhas. Deve ser regada com moderação, permitindo que o solo seque completamente entre as regas para evitar o apodrecimento das raízes. O solo ideal é bem drenado, como misturas para suculentas ou cactos, que evitam o acúmulo de água. Por sua aparência exótica e pouca exigência de cuidados, o cacto zebra é uma escolha popular em jardins de suculentas e como planta ornamental para interiores. Vamos ao 7º da nossa lista. Cacto lua, também conhecido com suas cores vibrantes de cactos no topo de uma base verde. Requer luz indireta brilhante e pouca água, esses cuidados que devemos ter com ele. Evite o excesso de água. Certifique-se tenha boa drenagem, pois o cacto lua prefere temperaturas entre 18 graus Celsius e 26 graus Celsius. Evite expor-se às temperaturas. Durante a primavera e o verão, você pode aplicar um fertilizante diluído para cactos. Embora o cacto cresça lentamente, pode ser necessário trocar de vaso. O bola, ou cacto ibota, é uma espécie de cacto bastante popular em jardins e arranjos de plantas domésticas. O nome cacto da lua se refere à sua aparência distinta e suas cores vibrantes. A característica mais notável dessa planta é a sua parte superior, que não possui clorofila,
resultando em uma variedade de cores brilhantes, como vermelho, amarelo, laranja e rosa. Característica principal: estrutura bicolor. O cacto da lua é na verdade uma combinação de dois cactos diferentes. A parte colorida superior, chamada de cacto enxertado, é incapaz de realizar fotossíntese por conta da ausência de clorofila. Por isso depende do cacto verde na base, conhecido como porta-enxerto, para sobreviver. Sexto da lista: cacto cabeça de velho. O cacto cabeça de velho, conhecido cientificamente como Cephalocereus senilis, é uma planta cactácea bastante curiosa e distinta, famosa por sua aparência peculiar. Seu nome popular vem da cobertura de longos pelos brancos que recobrem sua superfície, assemelhando-se a cabelos brancos, lembrando a cabeça de uma pessoa idosa. O aspecto mais marcante do cacto cabeça de velho é sua densa cobertura de pelos brancos e finos, que funcionam como proteção contra o sol e o calor excessivo, ajudando a preservar a umidade. Esses cabelos podem crescer vários centímetros de comprimento. A parte do cacto que está sob os pelos é verde e tem uma forma cilíndrica, podendo alcançar vários metros de altura na natureza. O cacto pode crescer até 15 metros de altura em seu habitat natural, embora demore muitos anos para alcançar esse tamanho. Em vasos, ele cresce mais lentamente e fica mais compacto. O cacto cabeça de velho é nativo do México, particularmente das regiões de Guanajuato e Hidalgo, onde cresce em áreas áridas e semiáridas. Ele prospera em regiões montanhosas, em altitudes de até 1.800 metros. Mas existem delas nas regiões quentes do Brasil. No ambiente natural, os pelos brancos protegem o cacto do sol intenso durante o dia e do frio durante a noite, típicos de ambientes desérticos. Esse cacto raramente floresce em cativeiro. No habitat natural, as flores surgem após vários anos, geralmente em espécimes mais velhos. As flores do cacto cabeça de velho são tubulares, brancas ou rosadas, e aparecem no topo da planta. As flores abrem-se à noite e são polinizadas por morcegos, que são atraídos pelo seu aroma. O cacto cabeça de velho prefere luz solar direta, mas tolera a luz indireta intensa. Quando cultivado em ambientes internos, é ideal posicioná-lo perto de uma janela bem iluminada. Em climas mais quentes, ele pode ser cultivado ao ar livre. Se for exposto a muita sombra, o cacto pode crescer deformado ou ficar mais fraco. Como a maioria dos cactos, ele necessita de um solo com boa drenagem. Uma mistura própria para cactos, que contenha areia ou perlita, é ideal para evitar que a umidade se acumule ao redor das raízes. É importante evitar solos que retenham muita água, pois o excesso de umidade pode levar ao apodrecimento das raízes. Este cacto deve ser regado de forma moderada e apenas quando o solo estiver completamente seco. No verão, a rega pode ser feita a cada 2 ou 3 semanas, enquanto no inverno, a frequência deve ser reduzida, regando apenas uma vez por mês ou menos, dependendo das condições. Como planta adaptada ao deserto, o excesso de água é prejudicial, então é melhor pecar pela falta de água do que pelo excesso. O cacto cabeça de velho prefere temperaturas quentes, em torno de 20 graus Celsius a 30 graus Celsius. No entanto, ele pode tolerar temperaturas mais baixas, desde que não seja exposto a geadas. É ideal manter a planta acima de 10 graus Celsius. Ele pode ser cultivado ao ar livre em climas quentes, mas em regiões com invernos frios, deve ser mantido dentro de casa durante os meses mais frios. Um fertilizante balanceado para cactos pode ser aplicado durante os meses de primavera e verão, cerca de uma vez a cada 2 meses. Evite fertilizar durante o inverno, quando o crescimento do cacto desacelera. O cacto cabeça de velho pode viver décadas, sendo uma planta de crescimento lento.
É comum que ele seja cultivado como uma planta ornamental por causa de sua aparência única. Os longos cabelos brancos não são apenas decorativos. Eles desempenham um papel importante na regulação térmica e na proteção contra os raios UV. Essa planta é uma excelente escolha para colecionadores de cactos, jardins suculentos, ou simplesmente para quem busca uma planta exótica e de baixa manutenção. Seu visual excêntrico e os cuidados simples a tornam ideal para decoração, além de ser um destaque em qualquer coleção de cactos. Esse é o quinto da lista, cacto saguaro. O cacto saguaro Carmegieia gigantes. É uma espécie icônica no deserto de Sonora, localizado no sudoeste dos Estados Unidos e no noroeste do México. Este cacto pode crescer até 15 metros de altura e vive por mais de 150 anos. Vamos conhecer suas características e aparência. O saguaro tem um tronco alto e ramificado, com braços que se estendem como um candelabro. Suas flores são grandes, com antese noturna, ou seja, abrem à noite. O crescimento do saguaro é muito lento. Nos primeiros 8 anos ele cresce apenas entre 20 a 25 centímetros. Os braços características começam a aparecer entre 50 e 70 anos de idade. O seu habitat, o habitat do saguaro, é encontrado exclusivamente no deserto de Sonora, que abrange partes da Califórnia, Arizona e México. Ele não tolera altitude acima de 1000 metros devido à sensibilidade à geada. Curiosidades sobre o cacto saguaro. Vocês sabiam que alguns saguaro podem viver até 200 anos? Um saguaro adulto pode pesar cerca de 6 toneladas, fatores importantes. O saguaro serve de habitat para várias espécies de aves, como o pica-pau de Gila, que faz buracos no cacto para acessar a água armazenada. Os saguaro existem apenas em áreas localizadas abaixo do dossel em árvores e arbustos, chamadas plantas facilitadoras, pois elas dão proteção contra as altas temperaturas do deserto, contra as geadas noturnas e danos causados pelo frio. Os frutos do saguaro amadurecem em épocas mais quentes no deserto. Os animais aproveitam para buscar estes frutos e se alimentar e os consomem abaixo das sombras das plantas facilitadoras, justamente antes do início das chuvas. Os saguaros são cactos que vivem muito tempo, com o metabolismo de um tipo de ácido que lhes permite regular o consumo de água com muita parcimônia. Vamos ao quarto da nossa lista. Cacto bola. O cacto bola é um nome paródia. Echinocactus e Notocactus, macacto da lua, Gymnocalycium yanovichi. Os cactos bola possuem uma forma esférica ou cilíndrica. Eles são cobertos por espinhos que podem variar em cor e comprimento, dependendo da espécie, sendo em alguns casos bem curtos e finos, e em outros, mais longos e afiados. Muitos cactos bola têm uma coloração verde, embora alguns possam ter variações em tons de azul ou cinza, especialmente em regiões áridas de grande altitude. Eles florescem normalmente na primavera ou verão e precisam de uma quantidade adequada de luz para isso. Os cactos de formato globular são encontrados principalmente em áreas desérticas e semiáridas da América do Sul e América do Norte. Eles são adaptados a climas secos, com grande variação de temperatura entre o dia e a noite. Alguns gêneros, como o Echinocactus, também chamado de cacto barril, são comuns em desertos mexicanos e no sudoeste dos Estados Unidos, enquanto outros, como o paródia, são mais comuns na América do Sul, especialmente no Brasil, Argentina e Uruguai. Os cactos bola são populares como plantas ornamentais e são conhecidos por serem de fácil manutenção. Eles precisam de luz solar direta, especialmente durante a manhã. No entanto, em climas muito quentes, é recomendável dar-lhe sombra parcial nas horas de sol mais intenso para evitar queimaduras. Em ambientes internos, coloque-os em uma janela bem iluminada, preferencialmente voltada para o sul ou oeste. Eles preferem temperaturas quentes,
O formato arredondado dos cactos bola ajuda a planta a minimizar a perda de água e a tolerar condições áridas. Em seu habitat natural, esses cactos podem viver por décadas e crescer lentamente ao longo dos anos. Eles são excelentes plantas de interior e, com os cuidados corretos, proporcionam um toque desértico e exótico a qualquer ambiente. Muito interessante esses cactos. Você está gostando desse vídeo? Então deixe seu like. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Vamos continuar, pois os próximos vídeos são mais surpreendentes. Vamos ao terceiro da lista. Cacto dedal. O cacto dedal, conhecido cientificamente como Mammillaria gracilis fragilis, é uma planta suculenta popular e charmosa, muito apreciada em coleções de cactos. Ele é chamado de dedal devido ao seu tamanho pequeno e formato arredondado, que lembra um dedal de costura. Esse cacto pertence ao gênero Mammillaria, um dos mais diversos entre as cactáceas. O cacto dedal é pequeno e arredondado, geralmente não ultrapassando 5 centímetros de altura. Seu diâmetro é pequeno, tornando-o ideal para vasos pequenos e arranjos suculentos. Ele possui um padrão de espinhos finos e delicados que o cobrem completamente, dando uma aparência felpuda ou fofa de longe. Esses espinhos são geralmente brancos, mas podem ter nuances amareladas. A planta tende a crescer em grupos, formando colônias de pequenas bolinhas que se multiplicam ao longo do tempo, criando uma aparência densa e bonita. Esses cactos produzem flores pequenas e encantadoras, geralmente em tons de creme ou amarelo claro, que surgem no topo dos segmentos do cacto na primavera. As flores formam uma espécie de coroa em torno dos brotos, aumentando seu charme. O cacto dedal é uma escolha comum em arranjos de suculentas e cactos devido à sua aparência fofa e por formar grupos facilmente. Sua aparência compacta e espinhos macios o tornam ideal para pequenos espaços, como mesas e prateleiras, e também para colecionadores iniciantes pela sua facilidade de manutenção. Esse cacto é perfeito para quem procura uma planta ornamental, de baixo cuidado e com um visual charmoso para enriquecer qualquer ambiente. Vamos ao segundo da nossa lista. O cacto castelo é conhecido por ser uma planta de fácil manutenção, ideal para iniciantes. Abaixo estão alguns cuidados principais para o cultivo. Ele prefere luz intensa e direta, mas pode se adaptar a uma luz indireta brilhante se cultivado em ambientes internos. Em áreas de calor intenso, uma exposição à luz indireta durante as horas mais quentes do dia pode evitar queimaduras nas hastes. Necessita de um solo bem drenado, típico para cactos e suculentas. Uma mistura de solo arenoso e perlita é ideal para garantir que a água escoe rapidamente, evitando o apodrecimento das raízes. Regue apenas quando o solo estiver completamente seco, o que pode ser a cada 2 semanas no verão e uma vez por mês no inverno. Evite encharcar, pois o cacto castelo é muito suscetível ao excesso de água. Adaptado a climas quentes e secos, o cacto castelo tolera temperaturas entre 20 graus Celsius e 30 graus Celsius e até algumas geadas leves se protegido. Ele não precisa de alta umidade, preferindo ambientes secos. Em locais úmidos, é importante garantir que o solo seque bem entre as regas. Durante a primavera e o verão, você pode fertilizá-lo com um adubo específico para cactos, diluído e aplicado a cada 2 meses para estimular o crescimento. Devido à sua aparência exótica, o cacto castelo é popular em jardins de suculentas e cactos, bem como em arranjos internos. Ele é chamado de castelo de fadas por sua aparência única e pelo fato de que suas hastes crescem de forma imprevisível, como se cada torre fosse criada por magia. O cacto castelo é uma excelente escolha para quem procura uma planta ornamental de baixa manutenção e que traz um toque de fantasia e estrutura para a decoração de interiores e exteriores. Esse está no topo da nossa lista em primeiro lugar. Cacto flor de maio. O cacto flor de maio,
também conhecido como Celumbergera truncata. É um tipo de cacto epífito nativo das flor cacto de Natal ou cacto de Páscoa, dependendo da época de floração e da região. O cacto flor de maio tem uma estrutura de caule segmento. Esses segmentos se desenvolvem em formato alongado, e cada segmento pode ter pequenas margens dentadas. A floração ocorre normalmente em maio, outono no hemisfério sul, mas pode variar de acordo com o clima e os cuidados. As flores são grandes, tubulares e surgem nas extremidades dos segmentos, com uma ampla gama de cores, como rosa, vermelho, laranja, branco e amarelo. Cada flor tem pétalas que se sobrepõem e criam um efeito cascata quando a planta está cheia de flores. A floração dura várias semanas e é um grande atrativo para a decoração. Na natureza, esse cacto cresce em florestas tropicais e úmidas, onde se fixa em árvores, epífito, mas não é parasita. Em vez disso, ele absorve nutrientes da matéria orgânica ao redor. É adaptado a ambientes com sombra e umidade moderada, diferindo dos cactos de deserto. Ao contrário dos cactos de regiões áridas, o cacto flor de maio requer cuidados específicos para florescer bem e se manter saudável. Ele prefere luz indireta e brilhante, sendo ideal para janelas que recebam luz suave, como aquelas voltadas para o leste ou norte. Luz solar direta intensa pode causar queimaduras. É possível cultivá-lo em locais de sombra parcial, mas ele precisa de luz indireta suficiente para estimular a floração. Como vem de um habitat úmido, o cacto flor de maio precisa de regas mais frequentes do que os cactos do deserto. Mantenha o solo levemente úmido, mas evite encharcar. Durante o período de crescimento e floração, regue-o semanalmente, ajustando a frequência para cada 2 semanas durante o inverno, quando ele entra em dormência. Prefere um solo bem drenado, mas que retenha alguma umidade. Uma mistura de solo para suculentas com um pouco de turfa ou matéria orgânica é ideal. Uma camada de pedrinhas no fundo do vaso pode ajudar a evitar o acúmulo de água. Cresce bem em temperaturas entre 15 graus Celsius e 25 graus Celsius e prefere umidade moderada. Em climas secos, pode se beneficiar de pulverizações de água para manter a umidade ao redor das folhas. Para induzir a floração, ele precisa de um período de dormência com temperaturas mais frescas, cerca de 12 graus Celsius a 15 graus Celsius, e redução nas regas. Fertilize durante a primavera e o verão com um adubo equilibrado diluído, uma vez ao mês. Suspenda a adubação durante o outono e inverno. O cacto flor de maio tem uma longa tradição como planta de herança familiar, passada de geração em geração. A planta é sensível à mudança de local ou manipulação durante o desenvolvimento das flores, o que pode fazer com que os botões caiam. É ideal mantê-la em um lugar fixo e estável enquanto floresce. Essa espécie é hibridizada frequentemente, o que levou ao surgimento de muitas variações de cores e formatos de flor. O cacto flor de maio é uma planta de fácil manutenção e, com os cuidados certos, proporciona uma floração encantadora e colorida, trazendo vida e beleza a qualquer ambiente. Esperamos que você tenha gostado de conhecer esses 8 cactos incríveis, cada um com suas características únicas e histórias fascinantes. Essas plantas não apenas encantam pelo visual exótico, mas também são verdadeiros exemplos de resiliência e beleza natural. Se você se animou a cultivar algum desses cactos em casa, lembre-se de cuidar bem para que eles floresçam e tragam ainda mais vida ao seu ambiente. Deixe nos comentários qual foi o seu favorito. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Para mais conteúdo sobre o mundo das plantas, compartilhe este vídeo com seus familiares e amigos, para que eles também possam conhecer e descobrir essas maravilhas de cactos. Até a próxima!